Um otaku que adora jogar games ruins sempre procura o pior resultado possível ao jogá-los, até que em algum momento ele decida jogar um jogo muito bom e tem uma grande surpresa. O aplicativo começa com uma fera gigante se contorcendo de dor até finalmente morrer. Então Fairi agradecer Sunko por ajudar seu herói. Ele por sua vez diz que estava esperando por esse momento há muito tempo. Porém sua expressão muda um pouco e o cara corre atrás da elfa, dizendo que ela é o verdadeiro deus do mal que ameaça o mundo. Então a câmera muda para o cara. Eu estava jogando aquele jogo e o cara maluco ficou em êxtase por finalmente ter terminado o jogo. Então uma voz explicou que os jogos de tela ficaram retro porque atualmente os jogos de realidade virtual são a nova tendência do momento. E embora existam muitos jogos sendo lançados, seus designs não conseguem transmitir a tecnologia gráfica aprimorada. E esses jogos são chamados de jogos ruins, por isso a maioria dos jogadores olham esse tipo de jogo, mas por outro lado, também conhecem pessoas que gostam e procuram. Como o jovem Haruko Itsuton é uma pervertida de jogos ruínas. O menino disse que depois de terminar uma das brincadeiras, ele se sentiu como um prisioneiro livre, então o caçador de brincadeiras ruínas se preparou para terminar na próxima. No dia seguinte, ele cumpriu sua mãe e disse que uma de suas borboletas de desejo havia escapado. Depois disso, o menino foi para a escola. Uma garota estava parada à distância ensaiando perguntas e queria começar uma conversa com ele, mas quando ela foi falar com Hitstone, um colega bloqueou o caminho e bagunçou tudo. Os dois apoiam conversando sobre o jogo. Enquanto isso, em uma loja de jogos chamada Rock and Roll, o gerente coloca um pôster na parede sobre um novo jogo, e a Mik comenta que as férias de verão começam no dia seguinte, então ela acha que as vendas de sua loja vão disparar. Então, a garota dos Andes aparece de repente na loja, e descobriu que seu nome é Rei, e ela está lá procurando por Itsuton. Mas o gerente diz com pesar que ele não estava lá naquele dia, mas Rei tenta falar que foi até a loja só para ver o novo jogo lançado. Porém, a Mik não se convenceu com a desculpa dela e revelou que Rei era muito ruim em esconder seus verdadeiros interessados. Ela explicou que o jovem não estava lá no momento apenas por causa do último jogo que estava jogando. Aparentemente Hitsuton era difícil de completar e qual jogo seria necessário. Assis então identificada para Faéria Kokonikli. A menina comentou que tinha ouvido falar do jogo através da irmã. Ela disse que o jogo era muito difícil, então Assis disse: "Este jogo é ruim porque nossos aliados têm pouca inteligência. Além disso, além dos numerosos bugs no jogo, os inimigos são muito atraentes, o que torna um jogo realmente ruim. Isso é muito bom para quem gosta desse gênero." Mãe explica que se o jogador não tiver habilidades, ele não conseguirá derrotar nem o primeiro chefe, e como isso não bastasse, ele diz que para derrotar o último chefe será necessário colocar uma sunga e uma máscara, já que isso aumentou a eficiência do nosso personagem por algum motivo. Enquanto conversamos, o próprio Itsuton aparece na loja e exige mais jogos ruínas. O garoto é cumprimentado por Mana. Ela percebe que depois que ele se tornou rei, ele desapareceu de repente. Ele perguntou sobre o que ele está falando, mas ela não diz nada e pergunta se ele terminou o COC Kunix. O terrível nerd gamer então sorri com orgulho e revela que realmente completou o jogo, e Mana pergunta como foi a experiência. O menino disse que foi o pior jogo que ele já jogou, mas ele foi muito cuidadoso com suas palavras. Enquanto conversam, Rei fica parado, ouvindo atentamente a conversa, enquanto Itsuton explica que o maior problema do jogo é a própria fada, pois ela sempre atrapalha, levando à morte de seus amigos e das pessoas da vila. O pior é que uma garota nunca assume a responsabilidade por suas ações. Na verdade, ela sempre coloca a culpa no deus do mal, o chefe final do jogo. Enquanto ele falava, sua irmã simplesmente fingiu ouvir e depois voltou a comentar sobre seu incrível feito de completar o jogo. Itsuton disse que conseguiu punir Faéria porque descobriu que nos últimos 3 minutos de jogo, antes de ganhar os pontos, você pode vencê-la, como se fosse um evento secreto do jogo. Mas mesmo a garota sendo uma pedra no sapato dele, ele disse que esse ódio o obrigava a continuar porque precisava chegar até o final para desabafar seu ódio por Faéria, e para Itsuton. Esse sentimento era como se ele estivesse purificado. Então o garoto disse que não consegue pensar em outro jogo ruim. Depois de jogar isso, mas ela sugeriu que ele jogasse algo bom dessa vez. Afinal, se ele estava habituado com lixo, certamente saberia aproveitar ao máximo um bom jogo. E sua irmã indicada para o post de Shangri-La Border, dizendo que tinha mais de 30 milhões de jogadores ativos, e sugeriu que o menino jogasse um jogo para as massas de vez em quando. Então ele olhou para o pôster, pensando que na frente dele estava um bom jogo sem falhas. Então ele foi para casa, pensando sobre esse jogo, e lembrou que ele
Entrando para o Guinness World Records por ter o maior número de jogadores online simultâneos, ele então continuou pesquisando o jogo na internet e descobriu que seu LoL era uma colônia espacial viajando pelo universo, onde eles deixariam uma nova sociedade humana logo após desaparecerem. 1000 anos depois, os jogadores viviam permitidos acompanhados pela tecnologia medieval. Essa visão de mundo permitia aos jogadores adicionar elementos de ficção científica à sua jornada, e ao ler uma breve introdução sobre o jogo, Tommy veio concluindo que o jogo valia a pena ser jogado porque, diferentemente de Faeria, tinha uma base de fãs maiores e avaliações positivas, o que o tornou um jogo bem diferente do que estava acostumado. Ele então começou a jogar e entrou em contato com um novo software chamado Utopia, abreviação de UES, e esse programa foi desenvolvido por Tsukuyo Tsukuri, um programador que desenvolveu um sistema de realidade virtual totalmente imersivo. Quando estava na área de seleção de carreira, o garoto viu as infinitas possibilidades e escolheu a classe mercenário com 2 espadas porque achou muito flexível. Depois escolheu a natureza andarilho para seu personagem. Afinal, isso traz mais bônus de classificação, o que aumenta suas chances de causar um certo crítico, trazendo assim mais itens. Então, Itsuton chega à parte onde você escolhe a aparência de seu personagem e rapidamente fica sobrecarregado pelas infinitas possibilidades, até que como ele estava acostumado a brincar com bobagens, coisas simples como essa já conseguiu excitá-lo. Então depois de passar muito tempo se dedicando a personalizar sua boneca, ele obteve um resultado um tanto lamentável. Mas para proteger a honra de nossa prota, ele nos explicou que não estava interessado em moda pervertida, ele apenas escolheu essa forma de se vestir por desejo, pois ignorando a armadura, ele conseguiria as melhores armas. Como na fronteira de Shangri-La, é possível vender nossa armadura inicial e isso nos dá a possibilidade de comprar armas no início do jogo, mas jogar completamente não seria estranho. Hitz decidiu cobrir o rosto com uma máscara de pássaro e, finalmente, deu ao seu personagem o nome de Surraco, um nome que ele usaria ao jogar qualquer jogo. Então ele terminou o jogo e se deitou. O prólogo do jogo é mostrado na tela, contando que há muito tempo atrás houve uma era chamada Era dos Deuses, e os maiores os deuses transmitiriam seu conhecimento, e por muitos anos depois disso a história começa com o herdeiro dos deuses, e então Tom acorda em uma floresta desconhecida, e logo ele ficou surpreso com a curiosidade da RV porque parecia que estava na vida real. Além disso, os controles de movimento eram muito melhores do que os jogos de contos de fadas cafonas que ele jogava, mas ele ainda se sentiu perdido e achou que o jogo deveria ter começado com um tutorial para iniciantes. No entanto, uma voz explica que ele escolheu as párias por causa da sua natureza e foi jogado lá. Em uma área pesquisada do mapa, ele começou a analisar o mapa do jogo e indicado para uma floresta deserta, notando que era uma cidade inicial chamada Firsa, localizada a... Quando ele virou a cabeça, Itsuton já conseguiu ver a cidade no horizonte, então ele decidiu ir até lá todos enquanto explorava outras coisas, quando o menino pulou da árvore para o chão. Ele pousou em segurança, o que deixou estúpidos porque ele não estava acostumado com um bom jogo. No caminho para a cidade, Hitchstone viu que seu corpo estava frágil, mas assim decidiu confiar na sua sorte, e sua sorte foi testada, porque um goblin veio atacá-lo. Ele pegou a espada e o matou com um golpe. Então Tom pensou que seria uma batalha muito fácil, mas ele descobriu que ele poderia ser o inimigo inicial, então ele atualizou e conseguiu o machado do goblin. Quando pegou, ele descobriu que a durabilidade desta arma já estava na metade, então não deveria durar muito. Naquele momento ele começou a sentir uma presença vinda do meio da floresta e começou pensando em todos ainda como que só os jogos podem proporcionar. Itsuton decidiu aproveitar tudo isso ao máximo, e logo depois, um coelho sanguinário atacado e derrubou a árvore atrás dele. Vendo o feroz Itsuton vive que não poderia receber nenhum dano do inimigo ou morreria instantaneamente. Mas o coelho destruído novamente e logo recebeu um acerto crítico. No entanto, o acerto crítico sozinho não foi suficiente para matá-lo, então o coelho foi embora, levantando-se novamente, mas o garoto já estava esperto, pois vencer que inimigo se o atacaria apenas o pescoço, ele se defendeu e acabou matando o coelho do diabo, e logo ficou surpreso com o XP que ganhou, pois parecia que seu inimigo era realmente forte, mas ele ainda não jogou nenhuma arma para atingir Suton, mas para compensar, ele atingiu um novo estado que lhe permitiu usar certos movimentos para aprender habilidades. Ele descobriu que ainda não usava nenhuma habilidade, mas também percebendo que as habilidades do jogador se complementam em termos de esquiva e defesa, o que lhe permite enfrentar inimigos de nível mais alto. Isso faz querer obter mais estilos de luta diferentes para testar suas melhores habilidades. Itsuton se lembra de uma coisa estranha. Ele joga este jogo há muito tempo e ainda não encontrou um bug. Sim, para um jogador que está acostumado com jogos ruins, isso é realmente impressionante. Então coisas como invisibilidade repentina, andar na parede e espionagem imediata. Atacar inimigos era algo que não existia naquele jogo. Tom ficou percebendo com tudo isso e rapidamente decidiu pegar a faca do coelho mais poderosa. No caminho ele fez um gigante e assim ganhou a habilidade de girar
Além disso, ele foi elevado para o nível 12 novamente. Mas isso não satisfaz o menino está ansioso para lutar mais com outro coelho Vorpal, então ele entende que eles são inimigos raros, afinal, Itsuton demorou muito para conseguir um conjunto de facas daquele coelho, ele logo viu que precisava derrotar 50 deles, pois acreditava que isso deixaria a faca com apenas 5% de chance, por ser um item raro. Então o garoto decidiu ser mais cuidadoso com as armas, ele revelou que havia aprendido muitas habilidades durante sua jornada, mas apenas a precisão de se mostrar útil. Então, vendo que não poderia evoluir ali, ele abriu o mapa para encontrar outro lugar. Então Itsuton notou que estava perto de Sakali, a segunda cidade. Para chegar lá ele precisa atravessar a ponte sobre o vale à sua frente, e quando chega na entrada ele percebe que é o guardião da ponte que ele precisa derrotar. Contudo, isso não o sustou. Na verdade, o garoto estava mais animado porque finalmente tinha um inimigo digno dele, então ele analisou os possíveis ataques do basilisco aos quais poderiam ser convocados. O basilisco poderia atacá-lo com veneno, espremer seu corpo até que ele morresse, ou até mesmo acertá-lo com sua cauda, mas como não havia bugs no jogo que atrapalhassem os ataques, Tom estava confiante. E perseguir o inimigo sem se preocupar com suas defesas. Logo no FST inicial da cidade do jogo, uma jogadora misteriosa surpreendeu a todos por estar usando equipamentos de alto nível, além de carregar um distintivo respeitado, o que dava a impressão de que ela era de um clã focado em todos conquista, neste caso. Se questionavam o porquê de uma pessoa de nível tão alto aparecer na cidade inicial, ela comentou que Itsuton sempre usava o mesmo nome em seu personagem, então ela descobriu que poderia encontrá-lo pelo seu nome e porque novos jogadores sempre vão para aquela cidade, a garota imagina que o encontra lá, então a garota tira seu VR e descobriu que é um rei, ela suspira decepcionada, mas ainda espera encontrá-lo porque acha que é apenas um desentendimento entre os dois, enquanto Surano se prepara para atacar o chefe que o impede de atravessar a ponte. Então seu primeiro ataque acaba nas costas da cobra, então ele planeja ler os movimentos do inimigo para que ele possa. Nisso, Surano ativou sua habilidade Tap Step, aceitando sua capacidade de evasão, aceitando assim o ataque, então Snake começou uma tentativa a atacá-lo, mas errou todos os seus golpes, então ele concluiu que esse era um chefe para iniciantes. Com isso, seus golpes eram simples de prever, mas ele tinha que matá-lo sem levar nenhum dano para evitar a morte. Sanko deu um passo à frente para tentar estabelecer a luta, mas sua espada tradicional, mesmo tendo percebido a durabilidade dela era baixa, e ele não esperava que ela quebrasse no primeiro golpe. Além disso, ele analisou que a pele do chefe era muito resistente. Em resposta, ele decidiu usar uma faca de coelho na cobra e, após ser vomitado pela cobra, Surano decidiu usar uma broca, mas foi interrompido pelo lodo roxo lançado pela cobra. Então ele olhou para si mesmo e se disse o que era. Ele obteve seu status e descobriu que era um veneno que danificava a cada 10 segundos, e depois de ser ferrado, Surano. Ele permitiu que subestimou o chefe, e quando olhou para a cobra, notou um olhar muito confiante na cobra, como se já a considerasse derrotada, mas disse que já havia jogado partidas piores que aquela, e é por isso que não cai mais fraco porque o veneno só causa dano uma vez a cada 10 segundos. Suran sabia que ainda tinha 4 minutos para derrotar o chefe, mas para derrotá-lo, ele precisou de alguma forma conseguir mais golpes críticos no inimigo. Assim, no jogo, acertos críticos não são aleatórios, o que faz Sanko deduzir que a maneira de dar um acerto crítico em cada inimigo é diferente. Em outras palavras, ele tinha que encontrar o ponto fraco da cobra antes de poder desferir um golpe fatal. Como a criatura estava coberta por escamas duras, ele acreditava que seu ponto fraco estava na cabeça. Então Surano continuou seu ataque, mas não conseguiu mirar com soluções. Ele sabia que precisava criar uma abertura para dar um bom tiro na cabeça do chefe, então ele usou sua habilidade de perfurar parafusos, fazendo a cobra se contorcer de dor, e então Zonko começou a atacar aquele ferimento com mais frequência, já que as propriedades defensivas do ferimento tinham sido eliminadas naquela área, permitindo que ele acertasse vários golpes críticos simplesmente atacando aquela área. Com isso, ele começou a atacar até se cansar, e como não conseguiu dizer quanta saúde a cobra ainda tinha, ela conseguiu afastá-la com o rabo, e Surano admitiu que estava confiante demais em seu sucesso. Ao derrotar o Fairia COC Conicle, ao olhar para o inimigo ele descobriu que seus danos haviam sido regenerados. Ele disse que perdeu que aquele jogo era apenas um jogo casual de alta classificação e pensou que seria capaz de derrotar o chefe sem se curar, mas ele era muito arrogante. Surano foi mordido por uma cobra, mas por um ato de coragem conseguiu escapar de um fim trágico, acertando com precisão a cobra na cabeça e, em seguida, atingiu-a com um ataque de precisão de parafuso, e desta forma ele conseguiu derrotar o chefe neste Sanko e subiu de nível 12 para o nível 14. Além disso, ele também conseguiu as escamas de cobra e o cabelo de cobra branca. Quando os conseguiu, ficou animado porque acreditava que esses itens valiam muito dinheiro,
mas quando acordou, lembrou-se de que o veneno ainda estava fazendo efeito, então Sulan abriu seus atributos para distribuir seus pontos atualizados. Então ele colocou tudo em energia e agilidade para que pudesse correr para a cidade para comprar o antídoto o mais rápido possível, mas... no caminho, ele lembrou que não sabia onde estava a loja, então tivemos um problema que ele precisava resolver. 2 jogadores aleatórios conversavam sobre domar animais de hóspedes. Mia disse que não poderia ter animais de hóspedes no apartamento, mas sabia que naquele jogo poderia criar monstros. Mia disse que contaria com ele para ajudá-la com esse problema. Na mente do garoto, ele era ins porque conseguiu fazer com que sua namorada começasse a jogar Shangri-La Frontier, e além disso, Y. Mamoto também estava feliz por ser seu mentor. Como uma novata em sua jornada, ela percebe o garoto em um sonho e pergunta o que aconteceu, mas o garoto diz que está tudo bem, mas pede que ela não chame de Amoto porque uma das regras de etiqueta do jogo é chamar os outros jogadores por apelidos em vez de nomes reais. Ela entende as regras e volta a chamá-lo de Hid. O garoto se sente ótimo, afinal Hid é o nome dele na vida real e ele a deixa chamá-la assim. Então os dois começam a ouvir a chegada horrorizada de Sura, cidade, Mia. Descobriu que ele seria uma ameaça, mas Hid disse que o cara com pressa era outro jogador. Porque ele tinha um nome na cabeça, ele pediu para ela não atacar, e explicou que se ela fez isso, ela se voltaria uma PK, e ela teria uma caveira na frente do nome dela, e dessa forma ela manteria outros jogadores longe, então ela me entendeu e decidiu não atacá-lo. Mas ela ainda não entendeu porque Sanko estava correndo tanto. Hid disse que ele pode ter sido atingido pela droga, e então ele se juntou ao jogador dizendo a ele para continuar em frente, e explicando que o prédio branco nos fundos é um hotel, mas dizendo a ele para ter cuidado porque seus pontos de retorno não serão registrados até que ele esteja na cama. Ele agradece e ajuda, e então sai a toda velocidade. E explica a Mia que isso acontece muito no começo do jogo, e diz que quando o jogador é envenenado por uma cobra, ele corre para a cidade mais próxima o mais rápido possível, e quando Rig vê a cobra, ele comenta que provavelmente estava se concentrando em ágil, além de pensar que o jogador vendeu suas armas. Mia disse que ele era como um verdadeiro veterano ajudou o jogador desconhecido. Ouvindo isso, ele agradeceu Surano em seu coração por aparecer, ao chegar ao hotel, a recepcionista longo tempo explicando os serviços que eles se ofereceram lá, mas Sanko ficou desesperado e pediu qualquer cama o mais rápido possível porque ele estava em seus últimos dias de saúde e morreria em breve. Percebendo a urgência da situação, a recepcionista disse que o quarto 102 estava disponível, então ele pulou rapidamente na cama, então ele registrou seu ponto de retorno. Mas o cara se emocionou e se declarou para comemorar, e esse foi o fim. Morto no final, então seu status é temporariamente rebaixado e punido por sua morte, ele retorna ao mundo real, aliviado por ter chegado à cama a tempo, mas logo percebe que na verdade ele morreu no final. No entanto, Tsuton conseguiu proteger seus itens, ele se lembra do jogador. Quem lhe disse onde fundou uma pousada, o que o encheu de vontade de agradecê-lo quando o visse na próxima vez no jogo. Apesar dos problemas pelos quais passaram, Tsuton achou que chegar à fronteira foi um jogo fantástico e interessante. Ele voltou ao jogo e experimentou a vida na cidade pela vez sem Kondai. Ele então viu que precisava de um mapa e alguns itens de recuperação para continuar sua jornada. Além disso, Surano sentiu que precisava de uma arma primária mais forte o suficiente para substituir suas espadas duplas mercenárias. Ele prometeu a si mesmo que seria capaz de fazer todas essas coisas e eventualmente ir atrás dos melhores jogadores. Mas logo foi ridicularizado por aqueles ao seu redor porque sua trajetória era um pouco embaraçoso, então ele decidiu comprar algumas roupas novas primeiro. Ele fez isso porque estava cansado de ser tratado como um estranho pelos outros. Quanto às suas armas, ele foi um comerciante para tentar vender seu machado de mão Goblin, mas o vendedor se decidiu a comprar uma arma tão fraca. Então Surano perguntou aos homens quais armas eles estavam vendendo, mas ao olhar a lista de armas, ele não encontrou ninguém que gostasse e disse que seu facão Vorpal era muito melhor do que qualquer uma delas. Então o comerciante relacionado sobre o fato de que tais armas eram muito raras e disse que se ele quisesse uma arma melhor do que essa, ele teria que fazer própria arma. Então Surano perguntou ao homem se ele poderia fazê-la para ele, e o homem respondeu que se ele queria, ele faria com as questões primas. Ele foi até o Pântano Difícil, onde tinha o minério que extraído, esse lugar encontrado no caminho entre a segunda missão diária e a terceira cidade do jogo, Drenagem da Tartaruga. Ele foi até esse lugar para coletar minério, levá-lo ao comerciante, e assim obter sua nova arma poderosa. Mas quando simplesmente uma das pedras, ver que havia pegado uma pedra normal, então começou a minerar outras pedras até encontrar o mineral cinza. Mas Sanko explicou, uma boa arma. Ele pediu de mais 5 desses, mas viu que estava usando aquele tabuleiro Ouija por 30 minutos e havia coletado apenas 2 minerais, e o pior, a lama do pântano dificultava sua caminhada, e a picareta que ele escondeu era muito pesada, ou seja, não lhe servia de nada. Então, como se não bastasse, um sapo da lama nadou até ele para perturbá-lo, e ele pulou perto da caixa de areia e a encheu de lama, mas como o animal não era agressivo, ele
Decidiu deixá-lo vivo, mas... De repente, a ideia em sua mente muda. Ele joga sua picareta no sapo, dizendo que vai acabar com o sapo, e Surano diz que a couro à prova de lâmina que ele usa é feito de pele de sapo de lama e é resistente a lâminas. Considerando isso, esta arma definitivamente não será letal para o sapo. Em outras palavras, ele terá que percorrer outros métodos de ataque. Então ele pega sua machadinha de Gobin e caminha em direção ao sapo, com a intenção de esmagar o animal, mas seus movimentos são... Eles caminharam muito lentamente devido à lama dos pântanos que os atrasava e, depois de um longo tempo de espera paciente, ele finalmente alcançou o sapo e, devido ao corpo oval do sapo, Sanko deduziu que ele não conseguia se levantar facilmente, o que o tornava vulnerável a ataques. Então ele matou o sapo e conseguiu o item pele de sapo de lama e, embora quisesse matá-lo, Surano se sentindo muito fácil e nada divertido, e decidiu se transformar novamente em uma garota, mas logo notou dois novos jogadores na área e que eles viriam, especialmente durante as férias de verão. Era só uma questão de tempo até que ele chegasse, ou a corrida por materiais começasse, então ele não precisava se envolver. Sua ideia era coletar o máximo de minerais que pudesse a partir de agora. Depois de coletar os minerais, ele retornou à caverna e deixou o homem atordoado com o quanto ele havia coletado em apenas 3 horas. Ele perguntou se essa quantidade seria suficiente para fazer uma boa arma. Então o homem mostrou a ele uma lista de armas que ele poderia obter com os minerais, enquanto ainda para a lista.